Meus irmãos, continuaremos com a sequência do nosso estudo sobre desânimo. O tema-chave desta sessão se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, e também no capítulo 4, verso 16, onde nós encontramos duas frases: não desfalecemos, não desanimamos. A palavra literalmente significa não entregamos ou não devemos entregar os pontos, ou seja, não jogar a toalha. Na situação em que Paulo se encontrava, não faltavam motivos para ele desanimar. Mas o que impedia que Paulo fosse otimista e corajoso? Quero apresentar o primeiro motivo que fazia com que Paulo não desanimasse. Ele sabia o que possuía em Cristo. Para Paulo, o desfrutar da vida eterna e ter consciência dessa vida eterna e dessa esperança eterna, isso era sua âncora, sua parte forte dentro do seu ser, a certeza da sua salvação. Essa certeza, ele tinha consciência da habitação do Espírito Santo, como podemos ver em outros lugares, como em Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23. Percebe-se claramente que Paulo, ele colocava Jesus Cristo como o centro do seu ser. Para Paulo, a vida se resumia em Jesus. Ou, de outra maneira, acima de todas as expectativas estava Jesus. Muitas expectativas aparecem na vida dos homens, das mulheres, mas Paulo tinha uma que era soberana, suprema, completa. Então, sobre essa expectativa, ele tinha a sua grande âncora fortalecida ali, agarrada. E Paulo, ele tinha essas certezas. Quando Paulo escreve para Timóteo, já perto da sua morte, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e espero a coroa da justiça. Então Paulo, o seu fortalecimento estava baseado no que ele possuía de Jesus. O segundo fortalecimento de Paulo para não desanimar diante das circunstâncias é que Paulo sabia o que fazer. Ele usa uma matemática simples a partir do capítulo 4, verso 16 da segunda carta aos Coríntios. Ele usa uma matemática do menor para o maior e usa duas figuras, como por exemplo o homem exterior e o homem interior. E ele chega a dizer: ainda que o homem exterior se corrompa, o exterior, melhor falando, o interior se renova. Para Paulo, as aflições afetavam um, mas fortalecia o outro. Ou seja, enquanto os ataques, açoites, sofrimentos vinha sobre a sua matéria, para Paulo, o eterno sempre era a sua maior visão e o seu fortalecimento. Paulo, ele usa os dois elementos, tanto o homem exterior como o homem interior, numa balança e pesa cada um de uma maneira muito sensata. E ele diz que um se corrompe e o outro se renova. Nós podemos encontrar aí um texto que ele coloca numa certa versão que diz que esse renovar é cada dia. Essa expressão cada dia, nós encontramos um texto em Efésios 5,16, onde o próprio Paulo escreve àquela igreja e usa
compre o tempo, ou seja, remie o tempo. Compre o tempo ou oportunidade para conhecer a Deus. Vivemos, irmãos, num tempo, acho que todos os tempos sempre aconteceram com muitas pessoas, com grande maioria. Muitas pessoas, ou talvez muitos de nós, não temos aprendido a comprar o tempo. Imaginemos nós com a igreja, o templo fechado, e alguns dizem, não está tendo culto, e fica desanimado. Mas a Bíblia diz que devemos aproveitar o tempo. Qual é o tempo? O tempo daquilo que você já ouviu, que já aprendeu, que já escreveu, daquilo que a Bíblia ensina. E não jogar esse tempo fora, porque a Bíblia coloca que a vida do homem é como um vapor. É algo que é passageiro, é como uma planta. E essa planta, a folha, ela murcha e a flor cai. Quer dizer, a glória do homem, ela é muito voltada para o exterior. Apóstolo Paulo não via essa matemática como algo futurístico, ou seja, algo eterno. Paulo descartava essa possibilidade. Paulo aplicava a sua vida ao eterno. Muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo muito do nosso tempo, dando lugar a coisas passageiras, coisas que se veem, coisas que se pegam, coisas que se apalpam, coisas essas onde os desejos do nosso ser é que domina. Isso me recorda uma parte da Bíblia quando diz que o nécio é governado pelos seus desejos. Apliquemos isso em nossas vidas, irmãos, enquanto temos oportunidade, porque muitos hoje não têm mais oportunidade, ou seja, perderam a oportunidade. Alguns ainda estão tendo, outros já perderam. E muitas vezes a gente vive na igreja e a gente pensa que o culto é ir para a igreja, cantar, ouvir a mensagem, voltar para casa. Ou então chegar em casa, eu vou fazer meu devocional, vou cantar hinos, vou ler a palavra e aí concluir, fiz meu devocional. Eu quero dizer para os irmãos que isso não é devocional. Devocional é nós olharmos firmemente aquilo que somos, o que temos e o que fazemos e para quem fazemos. Ninguém se engane com essas coisas. Muitas coisas, irmãos, elas têm suas bondades, mas não têm a sua profundidade. O apóstolo Paulo é um ser que aqui ele mostra para nós que ele mergulha na profundidade. E Paulo sabia que após a sua salvação, que ele tinha de Cristo, o que desenrolava na sua vida, o que passava a ser o cargo-chefe, era a santificação, que era o fugir do domínio do pecado. Por isso que se aplica aqui no segundo ponto, Paulo sabia o que fazer. Se você vai para Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12 em diante, Paulo chega a dizer que ele corria em busca do prêmio da soberana vocação. A figura ali é de um corredor que corre, que dá tudo de si, para que a santificação seja desenvolvida no seu ser. E muitas vezes, irmãos, nós não olhamos melhor para dessa maneira. Ouvimos a mensagem, chegamos em casa, abrimos a televisão, vamos assistir outro programa e outra coisa, ou talvez na internet. De repente aquelas mensagens vão embora, ou talvez aquele ensino, ou talvez aquele testemunho desapareceu. O apóstolo Paulo aqui, ele vai com toda a força. Ele investe tudo de si no homem interior. Que ele diz que ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova, então ele aplica todo o seu ser no homem interior, consciente. E isso não é uma inconsciência, é algo consciente. Por isso ele tinha consciência plena que o exterior se corrompia, que o exterior se acabava. Um dia ia se transformar em nada. Mas o interior ele via que era algo eterno.
E sobre o eterno, Paulo aqui ele se aplica claramente. Você vê Paulo em Efésios 5, 24, quando ele fala assim: revistai do novo homem. Esse revestir, ou revistais do novo homem, Paulo está dando aqui um conselho àquela igreja. Você vê que ele está aqui em Corinto, e ele lá em Efésios, você vê que ele fala a mesma coisa. Ele está dizendo que esse revestir do novo homem precisa ser feito. E quem ele manda fazer? Eu faço aqui uma interrogação. Quem ele manda fazer? Quem é que ele está mandando fazer? Ele está se dirigindo a um grupo de pessoas que ele achava que eram pessoas salvas. E diz assim: revista do novo homem. Esse revestir, Paulo aplica aqui que é algo completo. Fala na totalidade do ser da vida. Ou seja, nenhuma parte da nossa vida deve ficar fora dessa atmosfera. Se Paulo aconselha os irmãos a revestir-se do novo homem que não se corrompe, uma coisa eu quero colocar aqui, aliás, duas delas. A primeira, quando Paulo diz revistais do novo homem, é porque aquele novo homem está lá. A Bíblia diz que ele foi colocado, ou seja, feito segundo Deus, capítulo 5, verso 24 de Efésios. Então ele está lá. Se ele está lá, é para ser revestido, é para ser vivido, é para ser colocado em evidência, acima de qualquer plano, acima de qualquer louvor, exaltação, acima de qualquer tipo de bater de palmas ou alto triunfo diante de homens, pois essas coisas nada valor, nenhum valor tem, melhor falando. A segunda parte que Paulo coloca, porque primeiro ele diz, ele está lá, e a segunda ele diz que esse homem ele é completo. E ele mostra duas características desse novo homem aqui que não se corrompe. Com o passar do tempo, ele diz que ele foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Observe esse novo homem, como ele é. Ele é diferente do velho homem. Enquanto o velho homem procura se corromper, procura a autodestruição, procura os louvores dos homens, o novo homem tem um apetite pela verdadeira justiça. Veja a expressão, verdadeira justiça. Não é uma justiça qualquer, é a verdadeira justiça proveniente de Deus, que glorifica a Deus. Então, irmãos, nesse nosso contato aqui, nesse áudio, queremos lembrar os irmãos que Paulo coloca aqui dois motivos para não desanimar. O primeiro motivo é porque onde ele estava, o que ele estava, ou seja, o que ele tinha, onde ele estava agarrado, situado. E nós vamos ver com clareza aqui que ele sabia o que possuía de Cristo. E a outra coisa, ele sabia o que fazer. E como fazer e para quem fazer. Aqui Paulo mostra esses dois pontos relevantes que ele se destacou e até hoje é exemplo para todas as pessoas, inclusive a nós. Por isso, amados irmãos, ele usa a expressão não desfaleçamos, não desanimamos. Mas por que não desanimar? E ele diz, é porque o que eu tenho de Deus é mais forte de qualquer coisa que venha no mundo exterior. A segunda coisa, ele diz assim, o que eu tenho a fazer da agora em diante, a partir do que eu tenho, é fugir do domínio do pecado em minha alma, para que Cristo seja engrandecido. E esse deve ser o alvo do cristão, ser Cristo engrandecido. Mas, irmãos, a gente precisa aprender essa linguagem. Parece que essa linguagem está muito longe. Parece que muitas vezes nossos cultos são simplesmente rituais, costumes. A gente não vai além. E esse não ir além é que nos deixa a mercê
de muitas situações que esse mundo pode oferecer, e aí o desespero pode tomar de conta das nossas vidas. Por isso Paulo alerta: não desanime, não jogue a toalha. Olhe para frente, veja o que você tem. E se você não tem, procure ter, porque a porta ainda está aberta.